Mais uma vez, bom dia a todos. Queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. E assim me ajude o Senhor. Eu gostava de partilhar alguns pensamentos convosco em relação a este capítulo 9 de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, o grande sábio Salomão, e digamos que o livro de Eclesiastes é uma reflexão que ele faz a si próprio e também a tudo aquilo que o rodeia. Tanto que ele, no versículo 1, ele começa dizendo: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto. E uma das coisas que ele entendeu é que o Senhor, diz ele na continuação do versículo 1, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Portanto, que Deus controla, que Deus está atento, nada passa despercebido de facto ao Senhor. E outra coisa que ele entendeu é que o homem, ele não consegue controlar todas as coisas. E então nós lemos que no versículo 2 diz ele que tudo sucede igualmente a todos. Todas as coisas, ele chegou à conclusão que todas as coisas acontecem a toda a gente. Nós, quando estamos vivendo por vezes alguns problemas, algumas situações, pensamos que só nos acontece a nós. Somos as únicas pessoas a quem realmente acontece esta situação. Mas a verdade é que não. Tudo acontece a todos. Se eu estou a viver um determinado problema, seja uma doença, seja outro problema qualquer, há quem já viveu essa situação, há quem esteja a viver também essa situação e quem venha também a viver essa mesma situação. Tudo acontece a todos, e a todos sem exceção. Porque ele diz que o mesmo, no versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro, assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo acontece a todos. Eu sei que há quem diga que a pessoa, que ao crente não sucede isto ou aquilo. Isso é falso. Nós não encontramos nas Escrituras nada, o Senhor dizendo que aos seus não acontece algo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo foi Ele mesmo que disse: no mundo tereis aflições. Portanto, acontece o mesmo a todos. O crente, não é por ser crente, por crer de facto no Senhor Jesus e ser um filho de Deus, isso não está isento de passar por problemas. A diferença é que nesses problemas o Senhor diz: eu estarei contigo. A única promessa que o Senhor de facto faz é: não te deixarei, não te desampararei. Portanto, no meio dos problemas, das dificuldades que acontecem a todos por igual, a diferença é que eu tenho o Senhor na minha vida. Ele me anima, Ele me fortalece, Ele me dá ânimo, me dá forças para viver, seja qual for
de facto a situação. Agora, não acontecer isso, ninguém pense que de facto não lhe acontecerá realmente coisa nenhuma. Isso não é verdade. E se alguém vos disser que pelo facto de serem crentes, que ao crente não acontece problemas, que não acontece de determinadas situações, é falso. Em parte alguma das Escrituras, o Senhor promete tal coisa. A promessa que Ele faz é: estarei contigo. Onde tu estiveres, eu estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Portanto, o que eu tenho de diferença em relação ao crente, tenho alguém que me anima. Não entro em desespero, não entro em, de facto, desespero, mas tenho alguém que me anima, tenho alguém que eu sei que está ao meu lado e nele eu terei ânimo e forças e, através da sua palavra, ele me mostra o caminho que deve seguir e aquilo que, de facto, eu devo fazer. Portanto, tudo acontece a todos por igual. E também o Salomão, ele reconhece e vê que no meio deste mundo há duas situações que acontecem de facto a todos, que são vividas no ódio, dois problemas, duas questões que afetam o homem na sua vida diária, que são afetados ou pelo ódio ou pelo amor. Todos nós diariamente experimentamos na nossa vida, tanto podemos experimentar o amor, amarmos e sermos amados, como odiar e sermos de facto odiados. Isto é aquilo que se passa de facto neste mundo. E passa-se neste mundo porquê? Porque tal como diz Salomão no versículo 3, este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e de que depois se vão à morte. O problema que de facto afeta todos os homens é que o coração está cheio de maldade. O problema do homem reside no seu coração. O problema do homem está de facto no seu coração. E o problema do homem de facto é a loucura, os desvarios. E nós vemos isso diariamente, irmãos. Basta nós ligarmos a televisão e vermos as notícias que nós vamos ver perfeita loucura que existe neste mundo. E não, por vezes, até ao nosso lado, se cometem as maiores barbaridades neste mundo. Porque o problema do homem está no seu coração. O seu coração está cheio de maldade. O seu coração está cheio de maldade. E, de facto, porque o homem tem desprezado a Deus. E a vida, portanto, neste mundo, ela não é fácil. E a questão é que tudo sucede ao mesmo a todos. E há algo que sucede também a todos, sem exceção, que diz este versículo na parte final do versículo 3. Aos desvarios no seu coração e na sua vida, e que depois o que é que acontece no final? A morte. A morte é algo que acontece de facto também a todos. Porque o homem está ordenado morrer uma vez, todos. E mais, diz ele no versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós que estamos aqui sabemos que um dia vamos morrer.
Sabias isso? O problema é que ninguém quer pensar nisso. Mas o que isto é um facto. E o que é um facto é que há coisas que acontecem na nossa vida que nós não controlamos, não conseguimos controlar. Deus conhece todas as coisas. Deus controla todas as coisas. O homem pensa que consegue controlar, mas há coisas que o homem não consegue controlar. Nesta questão de tudo acontece a todos, nós sabemos aquilo que já nos aconteceu no passado. Nós sabemos aquilo que está a acontecer no presente, mas nenhum de nós conhece o futuro. Nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer no futuro. Que doença é que eu vou ter, que situação é que eu vou ver. Nenhum de nós sabe, nenhum de nós consegue, de facto, controlar isso. E aí, em relação à morte, nenhum de nós consegue controlar, porque ela é um facto. Todos vamos morrer. Agora, quando? Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe. Quem sabe se hoje é o último dia para algum de nós? Não sabemos. O que importa, de facto, é nós pensarmos profundamente e termos essa consciência. Eu vou morrer. O que é que cada um de nós pensa em relação à morte? Como eu disse, é algo que nós, os mais novos, porque estão muito longe, pensam eles, da morte. Os mais velhos sentem que estão mais próximos da morte, mas ninguém pensa, de facto, nisso. Mas é algo que todos nós aqui devíamos pensar. Ou será que alguém está aqui e pensa que, quando morrer, deixa a sepultura e tudo acaba? Alguém pensa isso? Se pensa dessa forma, está completamente enganado. Porque a palavra de Deus, um dia o Senhor disse ao seu povo: prepara-te, ó Israel, porque um dia vais ter de te encontrar comigo. E aquilo que o Senhor diz a cada um de nós esta manhã aqui é: prepara-te, prepara-te, Zé, Joaquim, Manuel, António, seja quem for, porque um dia tu vais ter que te encontrar comigo. Quer queiras, quer não. O que é um facto é que vais morrer. E depois, o que é que vai acontecer? O que é que te vai, de facto, acontecer? É importante que todos pensemos nisto, porque com a morte termina algo que nós, ainda enquanto estamos vivos, podemos ter, que é o que diz o versículo 4. Ora, para os que acompanham com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o cão morto. Enquanto estamos vivos, há esperança. Ontem foi enterrar o escritor Lobo Antunes, e uma das frases que eu li, que ele disse, foi que o homem pode viver sem tudo, mas não pode viver sem esperança. E é verdade. E enquanto estamos vivos é que podemos ter esperança. A esperança, e atenção que aqui em termos de esperança, esperança não é estar sentado à espera que as coisas aconteçam. A esperança é no sentido do desejo de alcançar algo e fazer por isso. É fazer por isso. É fazer aquilo que compete, aquilo que nos é possível para atingirmos algo. E se cada um de nós, de facto, pretende e pensa na eternidade e passar a eternidade, tem esperança de passar a eternidade com Deus, há algo que tem que fazer. E aquilo que tem que fazer é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, se tens esperança de alcançares a vida eterna com Deus, porque o ires à presença de Deus, se quer queiras, quer não, tu vais. Agora,
Queres conhecer um Deus Salvador? Queres conhecer um Deus que te vai dizer: entra no gozo do teu Senhor? Ou queres conhecer um Deus juiz? Um Deus que te vai dizer: não te conheço, retira-te de mim. E então a eternidade será passada no inferno. Essa decisão, essa escolha, ela é feita agora enquanto estamos vivos. Porque depois de morrer, então aí já não há mais nada a fazer. Eu sei que há quem diga que depois de rezar umas missas e que as coisas... Isso é falso! A Escritura não fala em nada disso. É enquanto aqui estamos que temos que decidir onde queremos passar a eternidade. Ou na presença de Deus, com Deus ou sem Deus. Passando pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Portanto, meus irmãos e amigos, de facto, há coisas... Todas as coisas acontecem a todos nós. E uma delas é a morte. Será que todos nós que aqui estamos preparados para morrer? Estamos preparados para nos encontrarmos de facto com Deus? Permita ao Senhor que sim. E se alguém aqui estiver que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, que hoje o possa fazer esta oração. E isso é algo, é o agir na esperança, a esperança de alcançar a salvação, a esperança de alcançar a vida eterna com Deus. E para que isso aconteça, eu tenho que fazer algo. A única coisa que eu tenho que fazer é fazer uma oração e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim. Eu creio que quando foste à cruz, Tu não foste morrer a Tua morte, Tu morreste a minha morte. Eu te aceito, eu te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se fizeres essa oração, então podes ter a certeza que um dia estarás na presença de Deus. Podes ter a certeza que a morte te fará um favor, porque ela te transportará à presença do Senhor. Portanto, aquilo que de facto o Senhor nos quer alertar para cada um de nós aqui nesta manhã, é que enquanto estamos vivos, enquanto aqui vivermos, todas as coisas acontecem a todos. Há coisas que nós não controlamos, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é nele que, de facto, nós confiamos. Diz a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou no esquecimento. Depois da morte, depois de partires, aqui acabou, não há mais nada para fazer. E de facto, enquanto estamos vivos, é que é tempo de fazer, é tempo de agir, é tempo de viver verdadeiramente. Eu moro numa rua que tem o nome de Polónio Febrer Júnior. Quem é que foi? Não sei. Por acaso nunca tive a curiosidade de saber quem foi. Porque depois de morrermos, irmãos, depois de partir, caímos no esquecimento. A não ser aqueles mais próximos. Aqueles mais próximos que se vão lembrar de nós ainda por algum tempo, mas depois vai tudo acabar no esquecimento. Tudo acaba no esquecimento. Agora, enquanto estamos vivos, é que é o tempo de viver, o tempo de tomar decisões, o tempo de agir, o tempo de ter esperança de alcançar, de facto, a vida eterna. E depois,
o sábio Salomão, ele continua e diz, versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Enquanto estás vivo, vive com alegria, vive com gratidão, vive com gratidão por as coisas que Deus te dá. Sê grato a Deus, vive-as, desfruta delas, mas reconhece que de facto é Deus que te as dá. Versículo 9, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida, desfruta daquilo que Deus te dá, goza a vida com a mulher que Deus te deu. Dá graças a Deus pela mulher que Deus te deu. Dá graças a Deus pela família que Deus te deu. Dá graças a Deus pela vida que Deus te deu e desfruta destas bênçãos, não desprezes e vive de facto em agradecimento ao Senhor. Por vezes nós, casados, desperdiçamos muito tempo, irmãos, desperdiçamos muita vida. Por vezes zangamos uns com o casal, uns com os outros. Passamos horas, dias e às vezes semanas zangados. Isso é tempo que estamos a desperdiçar. Porque a morte vem, como vimos. E depois já não há mais. Depois já não podes desfrutar mais nada. Depois já não podes fazer mais nada. Então agora é o tempo. Hoje, agora, é o tempo. O tempo de agradeceres a Deus por aquilo que Ele tem dado. O tempo de agradeceres a Deus pela mulher que Ele te deu. E viver, e vice-versa. E viver intensamente a vida com a tua família, com a mulher que Deus te deu. Desfrutando das bênçãos que Deus deu. E não desperdicemos, irmãos. Não desperdicemos o tempo. Porque o tempo é algo que já não volta. Se desperdiçado, já não volta mais. Por isso, sejamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos tem dado e desfrutemos plenamente das bênçãos que Deus, de facto, nos tem dado. Porque vem o dia em que já não temos oportunidade. E às vezes não basta apenas chegar à morte. Às vezes chegamos a situações de vida e que depois pomos a pensar e chegamos à conclusão: como eu perdi o meu tempo, como eu perdi tempo, como eu não valorizei, como eu valorizei e peguei-me em coisas sem sentido, sem valor algum, desperdicei o tempo que podia ter passado com a pessoa que amo, que podia ter desfrutado com ela, que podia ter vivido e desperdicei. E agora já nada pode fazer. Por isso, irmãos, que o Senhor nos desperte e nos leve a valorizar o que Deus nos dá, as bênçãos que Ele nos dá. E a maior bênção é a vida. A vida que nós temos, que podemos viver e viver agora. Que saibamos viver a vida que Deus nos dá conforme o propósito de Deus. Viver a vida em gratidão ao Senhor. Viver a vida, de facto, desfrutando conforme a vontade do Senhor. E termina os primeiros 10 versículos dizendo: e tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas obras, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se tens a oportunidade de servir,
serve ao Senhor. Se tens a oportunidade de fazer, faz. Porque a morte bate à porta e pode bater a qualquer momento. E depois, o que tínhamos pensado em fazer, nada fizemos. E não desfrutamos, não servimos. Por isso, tudo o que te vier à mão para fazer, faz agora. Faz. O Senhor te está dando a oportunidade para servi-lo, serve-o. Tens a oportunidade para falar dele, fala. Tens a oportunidade para o glorificar na tua vida, fala-o, porque ele merece. Agora é o tempo, é o presente. E que o Senhor nos ajude a cada um de nós a vivermos o presente para a glória de Deus. Isto, irmãos, são palavras sábias. Não as minhas, que não valem nada, mas a da palavra de Deus. São palavras sábias, ditas por um grande homem de Deus. E ele termina este capítulo dizendo, no versículo 17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre tolos. As palavras sábias, as palavras que vale a pena serem ouvidas, que o Senhor nos ajude a ouvi-las com atenção. E não há nada mais importante, não há palavras mais importantes do que a palavra de Deus. E é isso que nós aqui transmitimos, a palavra de Deus. Palavras sábias, palavras de sabedoria. Aliás, ele termina esta parte deste capítulo falando da importância da sabedoria. A sabedoria é mais importante do que a força. Ele dá o exemplo aqui de um homem que ninguém dava nada por ele. Um homem pobre, um homem sem recursos, sem nada, que ninguém o ligava. Mas era um homem sábio. E este homem sábio venceu um rei poderoso. Por isso, irmãos, atentemos às palavras sábias, às palavras do Senhor, porque é só com elas que nós vencemos a força do inimigo. É só com elas que nós vencemos os obstáculos que surgem na nossa vida. Portanto, irmãos, que o Senhor nos abençoe e atentemos para a palavra do Senhor. Tudo acontece a todos. Há coisas que nós não dominamos na nossa vida. Não sabemos o que é que vai acontecer, mas Deus sabe. E nós que somos do Senhor, confiemos nele. É Ele que controla e dirige a nossa vida. E aqueles que aqui estão, que possam estar aqui, que ainda não tomaram a decisão mais importante da sua vida, que é crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que o façam hoje mesmo, porque há algo que pode interromper a vida, que é a morte, e pode surgir a qualquer momento. O que importa que todos nós, nesta manhã, que ao sairmos daquela porta, todos nós possamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Amém.